Olá, meu povo geminiano, como vocês estão? Eu espero que bem. Bem-vindos ao canal da Encantário. E hoje eu vou trazer aqui uma leitura a respeito das questões financeiras para o mês de abril para vocês. Espero que o tarô e os oráculos tragam algumas respostas aí referente às situações financeiras que vão se apresentar ou que estão se apresentando aí no mês de abril para vocês. E vamos começar nossa leitura aqui então, tá? Primeiro eu vou tirar aqui uma carta do oráculo Acredite na Sua Própria Magia, da Amanda Lovelace, que é desse oráculo aqui, que tem esse livrinho aqui também. E vamos lá então, meu povo geminiano, entender o que tá para acontecer ou acontecendo aí na vida de vocês. Pedir aí para a egrégora, né, a licença e as bênçãos aí para nossa leitura, para a gente entender o que vai se manifestar aqui na leitura. Então vamos lá. Tem uma aqui querendo pular muito. E saiu a carta número 1. Princesa, você pode ser o seu próprio cavaleiro. Vou pôr a cartinha aqui. E agora eu vou ler o recado aqui pra gente. Você pode estar numa situação difícil da qual deseja escapar. Tenha certeza de que você tem um poder interno para perseverar. Você já sabe que não vai ser resgatada por nenhum príncipe encantado ou nobre cavaleiro com uma armadura brilhante. Você tem o seu próprio escudo e espada, e os deuses ajudam todos os que pensam que podem fazer melhor. Interessante, né, gente? Porque muitas vezes eu acho que a gente não acredita muito no nosso poder pessoal, assim, né? E acaba, às vezes, querendo fugir, né? Ou se esconder aí na torre. Mas eu acho que é importante a gente ter em mente que a gente não precisa ser resgatada ou resgatado, né? Que a gente pode dar conta de criar os nossos próprios caminhos aí, nossos próprios projetos, né? Colocar as nossas ideias em manifestação e que muitas vezes isso é possível e necessário, né? Para que a gente se desenvolva e alcance os nossos desejos. E como disse aqui na leitura, né? Os deuses ajudam todos os que pensam que podem fazer melhor. E eu acho que a gente sempre pode fazer melhor, né? Mas eu acho que principalmente com relação aos nossos recursos, né? Muitas vezes a gente fica aí na posição de espera, aguardando que alguma coisa possa acontecer, né? Enfim, e muitas vezes acontece mesmo, mas muitas vezes a gente precisa correr atrás, né? Na verdade, correr na frente. E com o nosso dinheiro a gente tem que ter tem que desenvolver essa capacidade de conseguir correr atrás dos nossos próprios sonhos e muitas vezes fazer por nós mesmos, né? Porque não há ninguém para nos salvar e a gente tem que internalizar que somos o nosso próprio cavaleiro, né? Cavaleiras também. E aí vamos entender um pouquinho mais essa história aqui, abrindo o tarô, tá? E aí vamos lá. Tarô, o que o pessoal de Gêmeos aqui precisa entender sobre a situação financeira de abril? Opa, caiu uma aqui. 4 de espadas. Que mais? Vou dar mais uma. 2 de paus. Seis de paus. Vou dar mais duas. 5 de copas. E a torre. Tá, virou mais duas. 2 de espadas.
O mundo. Amo essa carta. Gente, desculpa o barulho aí, tá? Opa, já caiu mais uma. Caiu até no chão. Carta linda também, 10 de ouros, né? E vem embaixo da carta do mundo aqui, né? Eu sinto que as 6 primeiras cartas aqui, ela mostram uma situação e depois aqui uma abertura dessa situação, né? Com esse 4 de espadas aqui, eu sinto um certo cansaço da parte de vocês, né? Muitos pensamentos, né? Muitos sonhos, muitas vontades, mas ao mesmo tempo um cansaço aí de como lidar com as situações cotidianas, né? Não sei, aí pensando nas questões financeiras, se vocês andam numa situação um pouco mais apertada, né? Com o orçamento mais apertado. Mas esse 2 de paus aqui me mostra que vocês têm as ferramentas em mãos aí, né? E que estão observando aí talvez formas de poder melhorar essas questões financeiras aí, né? Seja através de um novo projeto, uma nova ideia, um novo trabalho, né? Uma nova carreira. E aí vocês querem ir em frente, né? Tem as ferramentas aqui, mas muitas vezes podem se sentir um pouco presos também. Tem algumas pessoas aqui atrás, né? Também segurando essas ferramentas aqui, né? Mas eu sinto que é como se essas pessoas tivessem mais, talvez, te invejando ou te atrapalhando do que realmente te fortalecendo, né? Porque elas estão aqui de pé, mas você tá no cavalo, né? Então é como se você tivesse uma ferramenta a mais aqui para fazer o que precisa ser feito. Mas essa energia que te cerca, desculpa, que essa energia que te cerca, ela é um pouco como se estivesse atrapalhando mesmo, né? Ou como se quisesse roubar esse cavalo de vocês, essa outra ferramenta que vocês têm. E aí acaba colocando vocês numa situação aqui de olhar muito mais para o que vocês não têm, o que falta, do que para o que realmente vocês têm aqui, né? Com essas duas taças de pé, vocês veem que ela tá olhando muito mais aqui para essas taças aqui que foram perdidas, né? Ou que estão caídas. E aí vocês acabam deixando de olhar para o que vocês já têm. Então eu não sei se vocês estão muito mais olhando para a questão do copo vazio do que para o copo cheio, né? Então muitas vezes a gente cai na situação de eu não tenho tudo que eu preciso estudar mais, eu preciso fazer coisas a mais aí para dar continuidade naquilo que eu quero. E aí muitas vezes vocês ficam agarrados aqui, né? Nessas coisas que ficaram para trás ou que foram perdidas, né? Ou que não fazem mais sentido para a caminhada aí, principalmente financeira de vocês, mas existe aqui uma disponibilidade do universo, tá? De coisas que vocês podem fazer, né? Ou de ferramentas que vocês já possuem. Mas aí essa torre, eu sinto que tem alguma situação específica aqui, mas eu ainda não consegui entender exatamente o que é que tá para desmoronar aqui, né? Ou para mudar. Vou abrir uma carta aqui a mais para ver se o tarô me diz sobre o que significa essa torre. É uma carta muito boa que caiu aqui. A Rainha de Ouros, né? Ainda não consegui entender, gente. Tá uma leitura um pouco confusa. Caiu outra carta aqui, ó. Rei de Paus.
Me veio uma questão muito forte sobre relacionamento, né? Olhando para esse rei, para essa rainha, mas o rei aqui de paus e a rainha de ouros, né? Eu não sei se o relacionamento que vocês estão ou se ou o relacionamento que vocês estão procurando está sugando um pouco de vocês aqui, né? E aí talvez falando sobre isso agora faz um pouco de sentido essa torre aqui, né? Talvez esse relacionamento que vocês vivenciam, para quem está no relacionamento, né, precisa ou de alguma forma tombar ou que haja uma mudança para que vocês voltem a se alinhar e voltem a prosperar aí, né? Mas eu sinto que com essa carta aqui é como se os dois lados, por ser um 2 de espadas aqui, né? Os dois lados não quisessem ver isso, né? E aí, assim, gente, muito das coisas sobre as nossas finanças tem a ver com as questões relacionais e emocionais. É muito mais sobre isso do que sobre o dinheiro em si, né? Então, os relacionamentos acabam muitas vezes nos colocando em situações difíceis ou nos fazendo repensar, né? E aí lembrando aqui, gente, que não é sobre ser homem ou ser mulher, né? É um relacionamento heterossexual. Eu acho que é a energia de duas pessoas diferentes aqui, né? Independente da sexualidade ou da identidade de gênero. Mas eu sinto que essa é a energia de vocês e essa que é a energia do outro lado, né? E aí como traz essa energia de paus, que é uma energia muito de ação, movimento, mas principalmente de impulsividade, né? E eu sinto que a energia é sobre essa questão da impulsividade. Então, e aí voltando aqui, né? Você pode ser o seu próprio cavaleiro. Porque muitas vezes a gente acha que a outra parte vai nos salvar, né? O que pode nos ajudar aí financeiramente. E espero que sim, que você possa contar com essa pessoa, mas não que você dependa dela, tá? Porque isso te coloca numa posição aí muitas vezes de espera, né? Ou de que alguém vá te salvar, porque você tá muito ocupado, ocupada e olhando para o que foi perdido, né? E aí vocês veem que tem essas duas taças, né? Então eu acredito que o que precisa mudar aqui, né? O que precisa cair, na verdade, não é um fim de um relacionamento, porque as duas torres, desculpa, as duas taças aqui elas estão de pé, né? Então eu acho que o que precisa mudar é a forma como vocês estão se relacionando com essa pessoa, né? E aí principalmente em relação às finanças, né? Então eu não sei se vocês não têm conversas financeiras em casa, né? Alguma das partes pode estar endividada e isso está atrapalhando, ou a outra parte está escondendo algumas questões financeiras, né? Tem um ponto importante sobre infidelidade financeira, né? De às vezes a pessoa mentir, de não contar o que ela possui, ou se ela perdeu um emprego, se ela tá te dizendo coisas que não são verdades ou que está omitindo a verdade de vocês, né? E de certa forma eu sinto que vocês sabem um pouco sobre isso, que vocês sentem essa infidelidade financeira, mas de certa forma se recusam um pouco a ver o que está acontecendo aí, né? Porque sentem que talvez essa pessoa é como se fosse um lugar seguro para vocês ou que cuidam de vocês, né? Mas aí, não sei, uma certa energia de dependência, né? Talvez dependência emocional, mas principalmente uma dependência financeira aí, né? Então eu acho que o que é necessário para que esse relacionamento prospere, tanto em conjunto, mas também individualmente para cada um de vocês aqui, né? Talvez é a forma como vocês estão compartilhando recursos ou dividindo as informações sobre as finanças ou dividindo os pagamentos das contas, né, do dia a dia. Eu não sei se está desequilibrado isso, né? E aí talvez por isso que eu não sei se vocês estão sobrecarregados financeiramente também por conta da outra parte ser um tanto quanto impulsivo, né? E aí essa pessoa pode estar endividada,
pode estar com algumas questões meio negativas em relação ao dinheiro aí, né? E isso tá te sobrecarregando. E aí você se coloca nessa posição aqui de olhar para o copo vazio, né? Ou de achar que não vai ter. Tá vendo que eu tô bem com a garganta meio arranhando assim, né? Como se tivesse alguma coisa na garganta de vocês que vocês precisam falar. Então eu acho que a questão da comunicação vai ser muito importante para que vocês voltem a se alinhar. E aí talvez essa conversa seja essa torre aqui, né? Que pode ou deixar as coisas mais nítidas, mais esclarecidas entre vocês, ou que de fato possa levar a uma finalização, né? Mas vocês têm que sair dessa posição de não querer ver aquilo que tá acontecendo, né, gente? Por quê? Vou deixar esses dois aqui. Porque depois dessa conversa, ou de vocês se realinharem, ou de vocês se separarem, se for o caso, né? Tem uma abertura de portas assim com essa carta do mundo, né? Um realinhamento para a vida de vocês, seja em conjunto ou seja separado, né? Mas eu sinto que para a maior parte aqui do grupo que tá me assistindo aqui, ouvindo essa leitura, não é sobre a separação, porque depois a gente tem aqui o 10 de ouros, né? E o 10 de ouro fala sobre legado, sobre estrutura, sobre família, né? Então uma reorganização familiar aqui muito bonita. Mas vocês vão precisar ter essa conversa, tá, gente? Para que vocês possam se realinhar. E também vocês saírem desse lugar de uma certa dependência, seja emocional ou seja financeira, né? Vocês têm que perceber que não precisa que alguém venha salvar vocês, né? Que vocês podem fazer isso mesmo por vocês, mas é preciso que vocês se fortaleçam e vejam as ferramentas aqui que vocês possuem, né? E aí talvez por isso esse cansaço, né? Não sei se já houve muitas conversas e nada foi muito resolvido. E aí para esse cansaço melhorar, a gente vai precisar dessa conversa, que não vai ser fácil, né? Olhar para tudo isso e ter essa conversa para que as portas se abram e vocês voltem a se reestruturar, né? Energeticamente e financeiramente também. Porque isso aqui é muito legal, gente. E aí a gente ter um ambiente onde a gente pode ser a gente mesma e a gente pode confiar, né? E pode se desenvolver junto. Olha quantas moedas, né? A família. Então eu acho que é uma necessidade de reorganização familiar aí nas questões financeiras para que vocês possam chegar a esse ponto aqui, tá? Aí eu vou tirar 2 oráculos diferentes aqui para trazer um recado cada um. Queria pular esse aqui. Um textão aqui, né? Eu entendo assim, né? Não vou traduzir ao pé da letra, mas é como se estivesse falando assim: eu estou, né? Me divertindo e amando enquanto eu crio limites claros para me proteger e proteger os meus bons sentimentos. Então é isso, esse clear boundaries, né? Tipo, é limites claros aí, né? Então estabelecer esses limites mesmo entre vocês aqui, que eu acho que tem bem a ver com o que a gente já conversou aqui sobre essa questão relacional de vocês aqui, tá? E talvez não necessariamente precisa ser um relacionamento afetivo, amoroso, né? Mas talvez um relacionamento com quem mora com você, sejam seus pais, ou amigos, colegas, né? Algum outro parente. Mas eu acho que há necessidade de colocar esses limites claros aí para que vocês protejam aí os sentimentos que vocês têm, mas também os seus recursos, né? As possibilidades aí de presente e de futuro da vida de vocês. E aí vamos ver mais uma aqui com esse outro oráculo. Tem uma aqui querendo pular muito, eu vou aceitar. E aí que sim,
apenas vá em direção a isso, né? Então é exatamente isso. Sim, gente, precisa haver uma conversa e o estabelecimento aqui de limites claros para que vocês possam se alinhar e você voltar a ter uma paz, uma tranquilidade, que eu vejo que com essa carta aqui não é o que está acontecendo no momento, né? E aí com esse alinhamento, que eu acredito que a maior parte do grupo vai em direção a isso, é para ir para esse lugar aqui, né? Essa estrutura, esse legado, que eu acho que é muito legal, assim, a gente. Eu tô sentindo uma energia meio realmente de cansaço, um pouco de tristeza, assim, né, de não vendo muitas possibilidades, mas eu gostaria de avisar vocês que tem uma energia para mudar aqui, né, principalmente com essa carta do mundo aqui, né, para ir em direção a esse 10 de ouros aqui. Então, assim, gente, é uma leitura um pouco meio até anestésica, assim, tô me sentindo um pouco anestesiada. Não sei se é a energia de vocês ou da outra parte, né? Mas eu espero que vocês encontrem coragem aí para ter essa conversa, realinhar as questões financeiras aí, né? Quais são os limites de cada um, quais são as possibilidades também para que vocês voltem a, a viver mais feliz, né? Vendo possibilidades de futuro aí, né? Então, eu acho que essa é a leitura para o mês de abril de vocês aí, tá? Conversas importantes para realinhar questões emocionais e financeiras, tá? E aí, para finalizar nossa leitura, eu vou tirar aqui uma outra e última cartinha de recado aqui do Oráculo do Acredite na Sua Própria Magia. E aí saiu essa carta aqui, gente. Carta número 38, vilão. Você pode sempre reescrever sua história. Vou colocar ela aqui. E eu vou ler para vocês aqui o que está escrito. Vilão, você pode sempre reescrever sua história. Uma verdade difícil de engolir. Às vezes, os vilões vencem. No entanto, isso não significa que você deva desistir ou perder toda a esperança. Isso apenas significa que você tem que reescrever a sua história e seguir em frente. Pode ser incrivelmente libertador e poderoso recuperar a si mesma depois de uma tragédia pessoal. Eu não sei, né, se essa tragédia pessoal tem a ver com essa carta da torre aqui também. Não sei se para alguns aqui já houve uma separação, né? E aí vocês um pouco desacreditados de como seguir em frente aqui, né? Mas eu acho que essa coisa de reescrever a história tem a ver com isso também, né? De que a gente sempre pode considerar, nos considerarmos capazes de seguirmos em frente e darmos conta daquilo que precisamos, sem necessariamente alguém para nos salvar, né? E aí o vilão aqui não é necessariamente sobre a energia da outra pessoa, né? Mas sobre também o quanto a falta de comunicação, né? Eu acho que no caso de vocês o vilão aqui é a falta de comunicação. Então eu acho que essa é a palavra. E para vocês geminianas e geminianos, né? Essa é um grande tema do signo de vocês, né? A comunicação. Vocês são bastante comunicadores, né? E aí eu acho que esse cansaço pode estar vindo também porque vocês não estão conseguindo se comunicar da forma como vocês gostariam, né? E aí, gente, voltar a ter essa comunicação, não só talvez com a energia dessa pessoa aqui, mas para a vida de vocês, né? Porque isso abre caminhos, abre portas. Eu sei que ter conversas não é uma coisa fácil, porém é isso que precisa ser feito no momento, tá, gente? Voltar a se comunicar aí e aí pensar numa comunicação não violenta também, né, gente? Porque eu sei que quando tem dinheiro envolvido, muitas vezes a gente tem conversas muito difíceis, né? Muitos julgamentos, e eu acho que o sentido não é esse, tá? O sentido é alinhar a comunicação, estabelecer limites claros para que a gente consiga abrir novas portas, seja no relacionamento, seja em outras questões da vida, para a gente colher essa estrutura, esse legado aqui que tá aí no caminho de vocês, tá? Então eu acho que o mês de abril pede isso, esse alinhamento comunicacional para que as coisas voltem a caminhar aí em frente, né? E aí lembrar que vocês sempre podem reescrever a história de vocês, principalmente aí com relação à comunicação aí, seja ela verbal ou não, né? Então eu acho que é isso, gêmeos. É uma leitura que não foi muito fácil, né? Tô sentindo a energia meio incômoda mesmo. Então eu vou finalizar por aqui. Deixo aí como recado do tarô mesmo essa questão da comunicação,
mas principalmente a comunicação não violenta para que as coisas voltem a se alinhar na vida de vocês, principalmente nas questões financeiras aí, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que a leitura tenha atravessado o coraçãozinho de vocês de alguma forma. E aí, se vocês sentirem no coração, quiserem deixar algum comentário aqui, eu vou ficar muito feliz. E se sentirem também, se inscreverem aqui no canal. Vai ser uma alegria enorme ter vocês comigo aqui em outros vídeos, tá bom, meu povo de Gêmeos? Obrigado mesmo, se cuidem, se comuniquem e vamos em frente que as portas irão se abrir, tá bom? Um abraço então, Gêmeos, e até a próxima leitura.